A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma lição, a lição de número 9, cujo tema é a Arca da Aliança. Nós, na lição passada, estudamos sobre o lugar santíssimo e agora nós vamos estudar sobre esse objeto que estava exatamente no lugar santíssimo ou santo dos santos. Será de grande crescimento espiritual para as nossas vidas. O comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral, um grande mestre das Assembleias de Deus. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Desde já eu peço a você que se inscreva em nosso canal. Deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e também compartilha esse vídeo para o crescimento do canal, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, vamos agora falar sobre a Arca da Aliança. Logo após, vamos falar sobre o propiciatório, que era a tampa, e também vamos concluir falando sobre os 3 objetos sagrados que estava dentro da Arca da Aliança. Na tradição judaica, eles acreditam que a Terra é o centro do universo e que a cidade de Jerusalém é o centro da Terra e que o santuário era o centro de Jerusalém e que o lugar santíssimo era o centro do santuário. E a Arca da Aliança, que é o utensílio máximo da religião e da fé judaica, ficava no centro do lugar santíssimo. Eles dizem que ela ficava exatamente 7 passos da parede norte, 7 passos da parede sul e 7 passos da parede leste e oeste. Então veja que é o objeto mais importante do tabernáculo, que ficava no lugar santíssimo. Essa Arca da Aliança, em hebraico, é Aron HaKodesh. Então nós vamos perceber que dentro da Bíblia a arca tem vários nomes: Arca de Deus, Arca do Senhor, Arca de Jeová, Arca do Pacto, Arca do Testemunho e mais conhecida como Arca da Aliança. Meus irmãos, todo mundo sabe que a Arca da Aliança, ela foi feita com a madeira de acácia ou cetim e revestida com ouro, por dentro e por fora. Veja que essa madeira aponta para a natureza humana de Cristo e o ouro aponta para a deidade. Jesus não era dividido 50% homem e 50% Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Então a estrutura, o material da arca aponta para Cristo. E essa madeira pela qual a arca foi feita, madeira de acácia ou cetim, era uma madeira que tinha nós. Ou seja, era uma madeira forte, uma madeira resistente. Por quê? Porque se ela fosse feita com uma madeira muito frágil, ela não iria suportar o que ia dentro dela. Porque o comentarista desta lição, o pastor Elienay Cabral, disse que cada pedra das tábuas dos 10 mandamentos pesava aproximadamente 45 quilos. Então as 2 tábuas, 90 quilos. Se fosse feito de uma madeira mais frágil, não ia suportar o que havia ali dentro daquela arca. Então tinha que ser com uma madeira resistente, uma madeira forte, uma madeira que tinha nós. Se você é feito de uma madeira muito frágil, você vai receber pouco de Deus. Mas se você
ele é feito de madeira forte, uma madeira resistente. Se prepare para receber muito de Deus. Aleluia! E essa arca recebeu muito, viu? Havia 3 objetos sagrados que estavam exatamente ali dentro dela. Aleluia! Meus irmãos, nós vamos perceber também que no livro de Ageu está escrito que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Ele estava se referindo ao templo de Salomão, que tinha ouro, tinha prata e tinha a arca da aliança. E o templo de Zorobabel, que é a segunda casa, não tinha nada disso. Quando o sacerdote entrava ali, ele dizia: cadê a prata? Cadê o ouro? Cadê a arca da aliança? Mas Deus disse através do profeta que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? Porque a própria arca em pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, ia entrar ali dentro daquele templo, o templo de Zorobabel. Então a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Aleluia! Jesus é a própria arca de Deus que entrou ali no templo de Zorobabel, que foi reformado mais tarde por Herodes. É por isso que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, queimou os muros, o portão, Deus permitiu com que a arca desaparecesse. Por quê? Para que quando Jesus viesse, não tivesse 2 arcas. Aleluia! Porque a arca da aliança é a presença de Deus. E Jesus era o próprio Deus encarnado. Aleluia! Isso é muito lindo, não é verdade? Meus irmãos, nós podemos perceber que há 2 arcas na Bíblia. A arca de Noé e a arca da aliança. Ambas foram feitas com a mesma madeira. Porém, a arca de Noé, ela foi revestida com betume. E a arca da aliança foi revestida com ouro, por dentro e por fora. Não importa se a sua arca é revestida com betume ou com ouro, o fim é o mesmo. O fim de todos nós, seres humanos, será o mesmo. Porque às vezes Deus trabalha com ouro e às vezes Deus trabalha com betume. Não importa, o fim é o mesmo. Mas perceba que Deus guiava tanto a arca de Noé quanto a arca da aliança. Deus guiava a arca da aliança através da nuvem. Quando a nuvem caminhava, os levitas deveriam desmontar o tabernáculo e guiar a arca da aliança até onde a nuvem parasse. E essa nuvem é Cristo. Todos nós sabemos disso. Então era Cristo que guiava a arca da aliança. E também guiava a arca de Noé. Porque quando as águas foram minguando, Deus deixou com que ela repousasse sobre o monte Ararat. Veja que se não fosse Deus guiando ali aquela arca de Noé, porque ela não tinha motor, ela não tinha leme, não tinha timão, era o próprio Deus guiando ela verdadeiramente. Então por isso que Deus permitiu com que ela repousasse sobre o monte Ararat, porque quando as águas estavam minguando, ela poderia bater em qualquer montanha, porque ali naquela região havia muitos montes. Então ela iria bater e iria se destruir, como aconteceu com Titanic, que bateu em um iceberg e se destruiu. Mas Deus não estava guiando o Titanic, porque o próprio dono disse que nem Deus poderia afundar aquele navio. Aleluia! E afundou, não é verdade? Mas a arca de Noé não. Mesmo sendo frágil, ela resistiu. Por quê? Porque era Deus que guiava ela. Era Deus que guiava a arca da aliança. E todos nós somos arca. A arca de Deus na terra. Nós devemos deixar com que Deus venha nos guiar. Devemos permitir com que Ele venha nos direcionar. Se Deus for o nosso guia, com certeza nós vamos chegar no destino certo.
Ele sabe aonde nos conduzir, meus irmãos. Deixa Deus te guiar. Aleluia. E a arca de Noé carregava pessoas. Eram coisas preciosas. Bem como a arca da aliança carregava objetos preciosos ali dentro. Então, se nós somos arca, nós também devemos carregar em nós o Espírito Santo de Deus, que é algo muito precioso. Aleluia! Louvado seja Deus! Essa é a arca da aliança. Tem muito a nos ensinar. Ela era revestida por dentro e por fora com ouro. As pessoas hoje só querem ser revestidas por fora, como Naamã. Naamã era revestido só por fora. Por fora todo mundo olhava um guerreiro, um homem valente, com as suas condecorações, as suas medalhas. Era um homem que era revestido por fora, mas por dentro ele era leproso. Na sua casa ele era rejeitado, porque era um homem leproso. Então, não devemos ser revestidos apenas por fora, mas também por dentro. Aleluia! Porque o mais valioso para Deus é o que está dentro. Sim, porque o que se gastou para fazer a arca por dentro, daria para se fazer 7 arcas por fora. Então, a arca deve ser revestida por dentro e por fora. Essa arca tinha uma particularidade muito interessante, meus irmãos, que era a tampa do propiciatório. E eu gostaria de ler aqui um texto para que vocês possam meditar, que é muito forte. Você, professor, pode ler isso em sala de aula, amém? Que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 10. Também farás uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Você percebeu nessa leitura que a arca, ou seja, o caixote, ela tinha comprimento, ela tinha largura e ela tinha altura. E agora eu quero ler a medida da tampa do propiciatório, no mesmo capítulo 25 de Êxodo, e o versículo de número 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Aleluia! Veja que no caixote da arca fala o comprimento, a largura e a altura. Mas na tampa do propiciatório só fala o comprimento e a largura, e não fala a altura. Sabe por quê? Porque a tampa do propiciatório é um tipo do trono de Deus, e por isso não fala a altura, porque o trono de Deus é altíssimo. Aleluia! O trono de Deus não tem medida. Deus não tem medida. O seu nome é altíssimo. Então, meus irmãos, esta é a tampa do propiciatório. O sumo sacerdote entrava ali no lugar santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação, quando ele trazia ali em uma vasilha o sangue do animal e aspergia sobre a tampa daquele propiciatório. Perceba que é algo muito importante. Havia ali também, naquela tampa, uma coroa que estava ali desenhada. Essa coroa aponta para Jesus, que é o Rei dos Reis. Aleluia! Então, meus irmãos, essa era a tampa do propiciatório. Diz a Bíblia que o sacerdote, ele tinha que aspergir o sangue ali em cima dela, ou seja, o sumo sacerdote. E existe algo que me chama a atenção, que não era somente o sumo sacerdote que entrava ali no lugar santíssimo. Não. Se você pensa que era só o sumo sacerdote, você está completamente enganado. Eu gostaria de ler um versículo para você, neste momento, no livro de Números, capítulo de número 7,
E o versículo de número 89. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. Aleluia! Glórias a Deus! Então as pessoas pensam, não, era só o sumo sacerdote que entrava ali. E está errado. Havia uma pessoa que tinha permissão para também entrar ali no Santíssimo Lugar, que era Moisés. Aleluia! Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote era na ordem levítica. E Moisés também era sacerdote, porém da ordem de Melquisedeque. Então ele entrava ali e falava com Deus de cima da tampa do propiciatório. Porque a tampa do propiciatório é um tipo perfeito do trono de Deus. Porque é do seu trono que Deus fala. É do trono que Deus fala conosco. Aleluia! Então Moisés entrava ali e falava com Deus em cima da tampa do propiciatório. Perceba também que essa tampa aponta para a cruz de Cristo, porque o sumo sacerdote aspergiu o sangue ali, e foi na cruz que Cristo derramou todo o seu sangue para fazer expiação pelo pecado de todo mundo. E também havia 2 querubins ali. Esses querubins nos chamam a atenção. Por quê? Porque eles são os guardiões do trono. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai perceber que acima do trono de Deus estão os serafins, mas abaixo do trono de Deus estão os querubins. Sim, eles habitam abaixo do trono de Deus, sustentando por cima das rodas, porque os querubins são os guardiões do trono de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Outro fator, meus irmãos, que nos chama muito a atenção é que esses querubins eram 2, que estavam em cima da tampa do propiciatório, porém era só uma peça. Era um querubim de um lado e do outro, porém formava uma só peça. Por quê? Porque eles estavam ligados em cima com as asas e ligados embaixo pelos joelhos. E exatamente no meio desses 2 querubins havia uma fagulha da glória de Deus, da Shekinah. O que isso significa? Significa que quando a igreja é unida, a glória de Deus está em nosso meio. Aleluia! Louvado seja Deus! A igreja tem que ser unida. A igreja tem que ser uma. A igreja tem que estar ligada na cabeça que é Cristo. Se nós estivermos vivendo em união, a presença de Deus está no nosso meio. Bem como também o candeeiro, que era feito de uma só peça. Aleluia! Aponta também para a unidade da igreja. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que Jesus andava no meio dos 7 castiçais. Porque quando a igreja é castiçal, Deus está no meio dela. Por quê? Porque o castiçal, ele não tem emendas, é uma só peça. Então, quando a igreja está unida, Deus está no meio dessa igreja. Assim como os 2 querubins que estavam na tampa do propiciatório, que era uma só peça. A glória de Deus estava ali no meio. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, essa tampa do propiciatório era uma coberta, para que ninguém pudesse ver ali o que estava dentro da arca. Todos nós precisamos de cobertura espiritual. Essa tampa do propiciatório, que era uma cobertura, fala da cobertura espiritual e ministerial que todo crente deve ter. Você tem que ter pastor, você tem que ter uma igreja para congregar, você tem que ter uma convenção. Todos nós precisamos dessa cobertura. Aleluia! E o que havia ali dentro? Primeiro, a vara de Arão que floresceu.
Todo mundo sabe que essa vara foi enterrada no deserto e de um dia para o outro ela floresceu, porque Deus estava confirmando o ministério de Arão. Nós temos que dar fruto na obra do Senhor. Nós temos que florescer aonde nós não fomos plantados. Não era lugar de se plantar no deserto. Não. Tinha que se plantar em uma terra boa e aguar. Porém, a vara de Arão foi plantada no deserto. Então, nós temos que dar fruto aonde nós não fomos plantados. Todo crente em Jesus Cristo, ele tem que dar fruto. Essa era o primeiro objeto sagrado, a vara de Arão que floresceu. Segundo, havia ali as tábuas dos 10 mandamentos, que fala da palavra de Deus. No livro de Salmos 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando o cristão esconde a palavra de Deus no seu coração, ele não peca contra Deus. Não é verdade, meus irmãos? O lugar de você guardar a palavra não é num lugar escondido. Não, tem que estar no seu coração. Nós temos que meditar na palavra de Deus para que nós venhamos conhecer a vontade do Senhor e não pecarmos contra Ele. E o terceiro objeto sagrado era o maná. O maná que Deus havia mandado para o povo de Israel comer. Então, o maná aponta para o pão nosso de cada dia. É Deus quem nos dá o pão nosso de cada dia. E aquele maná que desceu ali no deserto, Israel comeu ele durante 40 anos. E todos que comeram dele, comeram daquele pão, morreram. Mas Cristo é o maná vivo, o maná que desceu do céu. E ele mesmo disse: aquele que comer desse pão, o pão da vida, que é ele, não morre, mas terá vida e vida com abundância. Aleluia! Então esses eram os 3 objetos sagrados que haviam ali dentro da Arca da Aliança. Será de grande crescimento para nós estudarmos sobre este utensílio tão sagrado para o povo de Israel. Você percebe que até hoje eles estão procurando a Arca da Aliança e não encontram. E nem vão encontrar. Por quê? Porque senão vai se tornar um grande objeto de idolatria. Perceba que até Israel já estava tropeçando nisso. Eles estavam levando a arca para as guerras como se fosse um amuleto para que Deus, através dela, lhe desse vitória. Mas não era bem assim. Por quê? O propósito da arca era fazer expiação através da tampa do propiciatório. E o propósito da arca também era a presença de Deus. Para que a presença de Deus estivesse ali com o povo, ela tinha que estar dentro do tabernáculo. Aleluia! E perceba que, uma certa feita, a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E tudo que estava ali deu certo, foi abençoado, Deus prosperou. Então, a nossa casa tem que ser uma extensão do lugar santíssimo. A arca tem que estar no nosso lar. O nosso lar tem que se tornar um lugar santíssimo para que tudo venha dar certo na nossa vida. Não é verdade? Então, que Deus possa, desde já, te abençoar poderosamente em nome de Jesus.